Você diz sim para Deus ou vive o sim todos os dias? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse dia 16 de dezembro, nós trazemos mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. Desde já, peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário. Tudo isso nos ajuda na nossa evangelização. Há palavras que soam bonitas, religiosas, cheias de boa intenção, mas que não saem da boca. E há atitudes silenciosas que, mesmo sem discurso, revelam um coração convertido. O Evangelho de hoje, desse dia 16 de dezembro, nos convida, diante dessa tensão tão humana entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente fazemos. Antes de ouvir a palavra, peçamos a graça de um coração sincero, capaz de escutar sem se defender e de acolher sem negociar. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho da justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Vós, porém, vendo isso, nem sequer mudastes de ideia para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem sempre mais a nossa vida de fé, perdoe os nossos pecados e nos ajude a bem viver esse tempo do Advento. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de hoje, ele é direto, simples e profundamente desconcertante. Jesus conta uma parábola curta, mas que desmonta qualquer falsa segurança espiritual. 2 filhos, um diz não e depois faz. O outro diz sim e depois não vai. E Jesus pergunta algo que parece óbvio, mas revela tudo. Quem fez a vontade do Pai? Quem foi que fez a vontade do Pai? Para você, quem fez a vontade do Pai? Diga aqui nos comentários. A resposta é clara: o primeiro filho. E então, Jesus aplica essa verdade com uma força que incomoda. Aqueles que vocês desprezam, aqueles que vocês julgam, aqueles que vocês consideram perdidos, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Aqui, Jesus não está exaltando o pecado, mas a conversão. Não está elogiando a desobediência inicial, mas a mudança de vida. O primeiro filho, ele erra, resiste, diz não. Mas depois ele reflete, muda de ideia, se converte e vai. O segundo filho, por sua vez, ele fala muito bonito, responde corretamente, parece obediente, mas sua vida não acompanha suas palavras. E essa é uma tentação constante da vida de todos nós cristãos que vivem religiosamente falando. Confundir discurso com fidelidade, palavra com conversão, aparência com obediência. O Evangelho nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes dizemos sim a Deus com os lábios, mas o coração continua distante? Quantas vezes nós participamos, falamos, rezamos, prometemos, mas não entramos na vinha? Não nos comprometemos de verdade com o reino? O segundo filho representa uma fé que ficou na superfície.
Uma fé que sabe o que dizer, mas não se traduz em escolhas concretas. Jesus menciona João Batista porque João veio chamando a conversão. E quem se deixou tocar por ele foram aqueles que sabiam que precisavam mudar. Já os que se julgavam justos não viram necessidade da conversão. Aqui está um ponto decisivo da vida espiritual. Só se converte quem reconhece que precisa mudar. Quem acha que já está, não se abre à graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, o advento que nós estamos vivendo é justamente esse tempo de revisão interior. Não basta dizer que esperamos o Senhor. É preciso preparar a vinha. Não basta afirmar que acreditamos. É preciso agir de acordo com a fé. Deus não procura respostas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Às vezes, um não honesto, seguido de arrependimento, agrada mais a Deus do que um sim vazio, dito apenas para manter as aparências daquele momento. Jesus não está invertendo aqui os valores. Ele está revelando o critério do reino. A vontade do Pai se cumpre na prática do amor, da justiça, da conversão cotidiana. Por isso, quem muda de vida entra no reino. Não importa o seu passado, importa a decisão de hoje. O primeiro filho nos ensina que nunca é tarde para obedecer. O segundo nos alerta que nunca é seguro viver apenas de palavras. Talvez hoje o Senhor esteja nos convidando a revisar o nosso sim. Será que nosso sim é apenas um hábito religioso ou uma entrega real? Será que temos ido à vinha do Senhor? Será que nossa fé tem produzido frutos concretos de caridade, perdão, compromisso, mudança de vida? Deus não se impressiona com discursos, mas com corações convertidos. Se essa palavra tocou você, escreva aqui nos comentários uma oração simples e sincera. Senhor, ensina-me a viver o meu sim de cada dia, a partir do seu sim. Não é um pedido de perfeição, é um pedido de verdade. E Deus age poderosamente quando encontra um coração verdadeiro. Que neste advento que nós estamos vivendo, possamos aprender com o primeiro filho, reconhecendo nossas existências, mas também tendo a coragem de mudar. Porque o reino de Deus não pertence aos que falam melhor, mas aos que fazem a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, o seu like, e se não for inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com mais alguém e diz aí se você está gostando dos nossos conteúdos. Convido você a assistir o vídeo aqui que nós falamos sobre a curiosidade por que Jesus verdadeiramente, ou se ele verdadeiramente nasceu no dia 25 de dezembro. Será que essa data é a data certa mesmo? Pois é, o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, ele fala sobre isso. E convido você também a rezar conosco todos os dias aqui em nosso canal, o Santo Terço da Divina Misericórdia, às 15 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Além do mais, te convido também a rezar junto conosco nesse dia, o segundo dia da novena de preparação ao Natal do Senhor. Até lá!